Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E uma coisa que eu acredito que todo mundo por aqui em algum momento já deve ter se pegado pensando foi algo do tipo: nossa, mas essa música é tão boa, por que ela não fez sucesso? Pois é, às vezes o problema não é nem a qualidade dela, mas o timing que ela foi lançada. Pra ficar mais simples de entender, basta olhar o tipo de lançamento que o pessoal geralmente costuma fazer na época do verão, principalmente aqui no Brasil, né, na época do carnaval, o tipo de música que geralmente costuma sair ali por dezembro, com as festas de final de ano chegando. Existe o tempo certo para cada um desses lançamentos, mas isso é realmente só um exemplo, porque também não dá pra pautar tudo apenas em datas específicas, né? Ao mesmo tempo em que uma música fora da curva do que tá acontecendo em determinado momento pode mudar as regras do jogo e criar a partir dela toda uma nova tendência, nadar contra a maré também tem os seus riscos e muitas vezes aquilo que poderia ter sido um super hit caso tivesse saído em um outro momento, acaba muitas vezes apenas caindo no esquecimento mesmo. No nosso vídeo de hoje, no entanto, nós temos aqui alguns casos em que, apesar de no ato do seu lançamento, todos esses hits consolidados passaram despercebido ou sequer chegaram em algum lugar, a persistência em um relançamento fez com que a justiça por eles fosse feita e eles conquistassem o seu lugar ao sol, e muitos até o seu lugar na história. Mas, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Quando eu não tô por aqui, eu tô no Instagram, no TikTok e Twitter também, link de todas elas aqui na descrição. E, agora sim, vamos lá. Como a gente já falou bastante sobre Kate Bush aqui nesse canal esse ano, vamos abrir agora então aqui espaço para outros casos. E começando então pelo mais recente de todos, The Weeknd lançou no começo do ano o álbum da UFM, mas quem diria que um dos seus principais sucessos em 2022 seria uma música de 6 anos atrás, lá do Starboy. Lançado como 6º single do seu terceiro álbum de estúdio, apesar de uma grande música, é normal a gente não esperar grandes feitos de uma faixa que foi escolhida para ser trabalhada quase no fim da divulgação de um disco. Mas se na época Die For You ficou ali um pouco na sombra dos grandes sucessos que o The Weeknd teve na época, como I Feel It Coming, Party Monster e a própria Starboy, o tempo tá sendo bem generoso com ela. No final do ano passado, no aniversário de 5 anos do disco, o The Weeknd lançou como brinde para os fãs o clipe da música. Olha aí como nunca é tarde para esperar por algo. E eu acredito que surpreendendo até ele mesmo, já que eu imagino que essa nem era a intenção, de pouco em pouco o interesse do público pela música foi ressurgindo até chegar nesse atual momento. Nessa última atualização da Billboard Hot 100, Die For You apareceu na posição de número 33, nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, aliás, ela apareceu em 33, superando seu desempenho da época do lançamento original, e agora foi oficializado pela gravadora dele que a música é sim, que Die For You é sim o novo single dele, o atual single dele. E olha só que curioso, se a era After Hours já deu aí um baita trabalho para ser encerrada, pelo visto agora é a hora do Starboy ressurgir. Hoje a gente sabe que existe uma boa razão para Dua Lipa ter escolhido Be The One como seu single de estreia, e também que existia uma razão ainda maior para a gravadora dela não ter desistido dessa música após o fraco desempenho que ela teve na sua primeira tentativa. Lançada originalmente em outubro de 2015, a faixa foi o primeiro single oficial da carreira da Dua e apresentava muito bem a sua proposta como uma nova artista ali para aquele momento. No entanto, soava talvez grandiosa e distinta demais para alguém que estava apenas começando. Após os lançamentos seguintes dela com Let's Dance, Hotter Than Hell e Blow Your Mind, em dezembro do ano seguinte, mais de um ano depois e já com um certo público acompanhando ela, a Warner decidiu que o próximo single que eles iriam trabalhar da carreira dela seria novamente Be The One. A música ganhou então um clipe bem mais produzido, contando até com a participação da estrela dos filmes teens ali daquele momento, o ator Ansel Elgort. Teve toda uma nova campanha de divulgação em torno dela, e olha só, deu muito certo. A faixa hoje já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Reino Unido, foi certificada com ouro nos Estados Unidos, se tornou o primeiro top 10 solo da Dua nos charts, e apesar de todo mundo saber que foi New Rules que, de fato, transformou ela em uma popstar conhecida no mundo inteiro, Be The One ter vindo antes foi uma peça fundamental para que as pessoas já soubessem que ela não era uma artista de uma nota só, que ela era uma artista com um trabalho consistente a ser acompanhado e não apenas uma one-hit wonder. E olha só, prestes a retornar ao Brasil para mais um show que a gente sabe que vai ser apoteótico, como eles sempre costumam fazer por aqui. Fã ou não,
Quando a gente fala em The Killers, certamente a primeira música que vem aí na cabeça da maioria é Mr. Brightside. Só porque eu falei isso vai vir alguém aí falar que é luzentante. Um dos maiores atos do rock dos anos 2000 e que desde a sua explosão mundial em 2005, pelo menos uma vez ao ano retorna às paradas. Cara, é até difícil imaginar, né, que uma música que se mantém como um hit por quase 2 décadas, por muito pouco, quase não era apenas um vídeo perdido aí pelo YouTube. Lançada pela primeira vez em 2003, com um clipe em preto e branco e bem simplesinho comparado à segunda versão, bem grandiosa, inspirada no filme Moulin Rouge, que provavelmente é a que a maioria aí conhece. Levou quase 2 anos para que Mr. Brightside chegasse ao mainstream, e o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse foi uma participação que a banda fez na segunda temporada de DLC, que mesmo não sendo aí uma série musical, se tornou um marco na cultura pop pela sua trilha sonora. Muitos nomes, principalmente da cena indie, foram alavancados por conta de DLC, mas se teve alguém que pegou essa oportunidade e levou assim para o nível mais alto possível, esse daí foi Brandon Flowers e sua trupe. Eleita pela Rolling Stone como a 48ª melhor música do século XXI. Apesar de Mr. Brightside ser, de fato, aí um baita musicão e que teve o seu reconhecimento merecido, o que a gente fica aqui na dúvida, eu falo assim dúvida, mas a gente sabe, né, qual é a realidade. A gente fica na dúvida se ela realmente teria recebido tal condolência caso a banda não tivesse aproveitado a participação em DLC para relançá-la como single. Será que a Rolling Stone teria colocado ela entre as 50 melhores músicas do século XXI caso ela fosse apenas um hit de MySpace? E falando em trilha sonora, é claro que a gente precisa ter aqui pelo menos um caso relacionado a novelas da Globo, né? Então, ó, vindo agora aqui com um caso nacional que esse eu lembro de cabeça como tudo aconteceu porque era muito fã dele na época. Ali em 2008, o Thiago York lançou o seu primeiro álbum e na época ele estava longe de ser esse nome gigantesco que ele é hoje. E uma música que eu lembro que eu gostava muito dele, que eu lembro que levou aí um bom tempo, tipo, eu já conhecia essa música há bastante tempo, só depois de muito tempo foi que ela começou a tocar em todo lugar. Era uma música que se chamava Blame, que explodiu nas rádios do Brasil após entrar para a trilha sonora de, será que vocês lembram? A Favorita. O Thiago já tinha um pequeno público por conta de outras músicas que já tocavam em novelas da Globo, tanto que eu conheci ele com North Better Song, que tocava em Malhação em 2007, e daí procurando foi que eu vi que ele já tinha outras músicas, e uma delas era Blame. E como tudo que a Globo colocava dele sempre era muito bem recebido pelo público, veio o contrato para lançar o primeiro álbum, e daí tudo foi acontecendo, até chegar no Troco Likes, que foi provavelmente onde todo mundo agora sabia quem era Thiago York. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu fui assistir o clipe de Blame novamente, e daí um dos comentários que tava lá era de alguém que tava falando algo tipo: nossa, eu conheci essa música, escutava demais há muito tempo atrás, nunca que eu ia imaginar que era o Thiago York que cantava ela. Então esse daqui pode até ser um daqueles casos em que muita gente conhece a música, lembra dela tocando, mas não sabia quem cantava. E bom, como a gente viu lá no caso da Dua Lipa com New Rules e Be The One, ou melhor, Be The One e New Rules, às vezes a pessoa precisa de algo que abra o caminho para aquele que realmente vai ser o maioral, aquele que ele realmente acredita de verdade, possa acontecer. Mas considerando que nem sempre essa é uma matemática perfeita, nem sempre as estratégias saem como o pessoal espera, e que principalmente hoje em dia tudo pode acontecer, às vezes é só um hit que a pessoa precisa para puxar tudo aquilo que ele já vinha tentando anos antes. Há exatamente uma década atrás, a dupla Macklemore e Ryan Lewis dominaram as paradas com o hit Thrift Shop, e apesar de logo na sequência eles terem emplacado mais 2 grandes hits com Can't Hold Us e Same Love, originalmente essas 2 músicas foram lançadas antes de Thrift Shop. Só para vocês terem uma noção, em 2013, Can't Hold Us ocupou por 5 semanas o topo da Billboard, mas originalmente essa era uma música que havia sido lançada em 2011. E praticamente o mesmo aconteceu com Same Love, que lançada em 2012, foi relançada posteriormente e em 2014 até concorreu ao Grammy de Música do Ano. E eu acho que é bem seguro dizer que nem o público ou a crítica teriam conhecido elas se não fosse por Thrift Shop
ter aberto o caminho. Esse é um caso bem similar ao da Lizzo, que após uma sequência de acasos, emplacou em 2019 o super hit Truth Hurts, originalmente lançado em 2017, e logo na sequência puxou pra cima boa parte do seu catálogo, que a princípio não recebeu tanta atenção do público, mas agora que eles já conheciam ela, o caminho já não era mais tão difícil. E olha só, se graças ao TikTok e à Netflix, Truth Hurts levou 2 anos para acontecer, ser indicada a vários Grammys, pegar número 1 na Billboard e tudo mais, Good as Hell esperou até um pouquinho mais, porque foi logo na sequência de Truth Hurts que essa música lançada lá em 2016 finalmente teve o reconhecimento que ela merecia. Eu já conheci a Good as Hell em 2016 por conta de uma indicação que a Nicole Scherzinger fez em uma entrevista e eu já comecei a acompanhar a Lizzo dali. E ver todo o caminho que ela trilhou, né, toda a trajetória dela até se tornar um smash, ganhar feat com a Ariana Grande e tal, foi realmente um dos casos em que eu me peguei pensando. Essa música estava à frente do tempo dela, porque, cara, literalmente só precisava mais pessoas conhecer ela. E até pegando esse gancho, uma coisa que é bastante comum, que a gente vê aí com bastante recorrência até, é o pessoal recorrendo a um remix com a participação de uma nova pessoa, com outro artista, para promover uma música como single, ou em alguns casos o relançamento dele. No entanto, temos aqui um caso bastante do curioso. Após o sucesso de Swag Jagger e We For Love, Cher Lloyd contou com a participação do ex-participante do X Factor americano Astro para o lançamento de Want You Back como a terceira música de trabalho do seu álbum de estreia. Mas alguém aí lembra dessa versão? Com o YouTube no seu ápice de popularidade, Want You Back começou a se tornar bastante popular nos Estados Unidos, a princípio sem nenhum tipo de divulgação. E quando a gravadora dela notou isso, eles até convocaram o Snoop Dogg para fazer parte da versão da música que seria trabalhada no país, mas como até aí a versão solo da Cher já estava tão grande, cancela todos esses feats, bora fazer um novo clipe só com ela, relança Want You Back apenas com a Cher mesmo, e olha só, foi aí que a música de fato se tornou um dos maiores sucessos do ano de 2012. E só pra vocês verem como são as coisas às vezes, viu? Want You Back saiu originalmente em novembro de 2011, a gravadora dela ficou por meses patinando sobre quem seria o feat ideal, que ia fazer a música decolar, pra só em junho de 2012, depois de todos esses feats lançados, perceberem que no fim era a versão solo que o povo queria. O pessoal já tava ali feliz no simples. Até aqui eu acho que vocês já devem ter percebido que a maioria desses casos acontece com algum artista que ainda tá ali dando seus primeiros passos, o público ainda não conhece ele muito bem, ainda tá ali muito no underground. No entanto, isso também pode acontecer até com quem já é um elite. Pouca gente sabe que Who Knew foi o segundo single oficial da Pink com o álbum I'm Not Dead, e muito disso porque a música foi, totalmente engolida por Stupid Girls e You and Your Hand, respectivamente o primeiro e terceiro single do álbum e que fizeram, um sucesso enorme. A Pink sempre demonstrou o quanto ela acreditava que Who Knew era uma música especial, e ao invés de trabalhar um quarto single após o sucesso de You and Your Hand, ela convenceu a gravadora a investir em um relançamento de Who Knew, e olha só, dessa vez o público realmente estava melhor preparado para receber ela. Se aqui no Brasil Who Knew foi um enorme sucesso graças à inclusão dela na trilha sonora de Malhação, lá nos Estados Unidos, com o relançamento, a música se tornou, na época, o single de maior permanência da Pink nos charts, ao permanecer por 38 semanas consecutivas no Hot 100 da Billboard. Nada mal para uma música que já tinha até tido a sua divulgação encerrada, né? E aliás, eu acho que aqui a gente pode até fazer um paralelo com o hit Lay Me Down de Sam Smith, que quando foi originalmente lançado em 2013, como o primeiro single do seu álbum de estreia, não aconteceu, a galera não foi ali junto com a música, tanto que eu acho que muita gente nem deve saber que esse foi o verdadeiro debut de Sam. No entanto, após os sucessos que vieram logo em seguida com Money on My Mind, Stay With Me, A Naughty Boy One, Like I Can, dentre vários outros, permitiu com que 2 anos depois a música fosse relançada como o 6º single do álbum. Olha só, nesse caso, Lay Me Down, além de ter sido o lead single, o primeiro single que o disco teve, foi também o último. E por fim, número 1 no Reino Unido, top 10 na Billboard, além de ser hoje uma música que já vendeu mais de 7 milhões de cópias.
E assim, será que a gente não tá esquecendo de ninguém? Alguém bem daqui de pertinho, que há pouco tempo atrás a gente viu como tudo aconteceu, que foi de uma música que só a fanbase consumia pro top 1 do Spotify global, a primeira cantora brasileira a conquistar tal feito e de quebra também a primeira cantora latina. Lançada em novembro do ano passado, aqui no canal já temos o vídeo inteiro sobre como Envolver foi de uma música que a gravadora pouco acreditava para um dos maiores hits latinos de 2022. Também temos um outro vídeo inteiro sobre quando ela foi número 1 no Spotify Global. Detalhamos todo o processo de como a música saiu quase que a contragosto e agora vai encerrar o ano como uma das músicas mais tocadas do mundo inteiro. Enfim, esse é um caso que eu acredito que ainda deve estar fresco na memória da maioria. É um que ilustra muito bem que nem sempre basta o artista acreditar, porque se não fosse pelos acasos do destino, talvez toda essa onda nem teria acontecido. Mas agora, além de um hit consolidado e de tudo que ela já conquistou, ainda tem muito mais que pode vir por aí. Afinal, no próximo dia 17 de novembro tem o Grammy Latino, na qual a Anitta tá concorrendo nas categorias de Gravação do Ano e Melhor Performance de Reggaeton. Essa daí é uma que os fãs sabiam desde o princípio que era um hit, mas levou aí uns bons meses, a Anitta já tinha até lançado outras coisas até ela acontecer de verdade. E agora, aqui uma informação que talvez precise de um pouco de atenção para assimilar ela. Quando Take On Me toca em algum lugar, eu acredito que na pior das hipóteses, você no mínimo vai saber de quem é ela, você sabe de quem é Take On Me, você sabe o nome da banda, mas a maior probabilidade mesmo é de que você, mesmo que não saiba a letra, pelo menos comece a cantarolar ela. E nesse caso é até difícil associar, né, uma das maiores músicas pop da história a qualquer tipo de fracasso. Mas essa é exatamente a história do super hit do A.HA, que ao mesmo tempo que é o maior sucesso da banda, é também o maior flop que eles têm nas paradas. Lançada originalmente em 1984 no Reino Unido, o máximo que Take On Me conseguiu em sua primeira tentativa foi a modestíssima posição de número 137 no UK. Nada perto do potencial que a música tinha e o pior resultado que a banda tem de qualquer single até hoje, porque uma vez que eles decolaram, eles nunca mais voltaram pra trás. Na época, o single foi promovido por um clipe bem diferente da versão clássica que você provavelmente assistiu ao longo da sua vida. A produção da faixa também era levemente diferente da que iria ganhar o mundo um pouquinho mais pra frente. Mas só ali já foi o suficiente para que a Warner Global enxergasse o potencial deles e investisse em uma nova tentativa de lançamento. Mais uma vez, não deu certo na segunda tentativa. No entanto, a Warner estava tão decidida a fazer essa música realmente acontecer que convidou o produtor Alan Turney para dar um novo toque para Take On Me, recrutou o mesmo diretor de Billie Jean do Michael Jackson para assinar um novo clipe para eles, dessa vez com algo bem revolucionário para a época e que venceu 6 VMAs em 1986. Investiu em um terceiro relançamento e, bom, a partir daí, a história tá aí pra contar o que aconteceu. Uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês é assistir a performance de Take On Me no Rock in Rio de 1991 e depois a que eles fizeram no Rock in Rio de 2015, porque ali vocês vão conseguir notar que, cara, pode passar o tempo que for, essa música nunca vai deixar de ser famosa, nunca vai deixar de atingir novas pessoas e de influenciar novos artistas. Temos aí Harry Styles agora como prova viva. E isso nem é shade, tá? É porque é realmente muito clara a referência. Agora a pergunta é pra vocês. Qual música vocês acham que se fosse lançada hoje poderia ter um melhor desempenho do que na época em que ela foi lançada? Qual música vocês acham que foi realmente lançada à frente do seu tempo? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.